E aí pessoal, bem-vindos ao canal, Edu aqui, e o vídeo de hoje é sobre como traçar retrações de Fibonacci. As retrações de Fibonacci são uma ferramenta da análise técnica e elas servem para traçar níveis de suporte e resistência no gráfico. As principais retrações são 38,2%, 61,8% e, embora não sejam números oficiais de Fibonacci, 50% e 100% também. Como assim? Imagina que eu tenho numa tendência de alta um movimento de impulsão e aí está começando um movimento de correção. As retrações são a porcentagem que essa correção deve corrigir o movimento principal, o movimento de impulsão. Geralmente a retração vai corrigir entre 38,2% e 62,1%. E a de 50 também é importante. Então aqui seria 50, 38 e 62. Eu antecipo que essa correção deve chegar mais ou menos entre essa zona aqui e depois deve voltar a subir. Então todos esses níveis aqui são níveis de suporte nesse caso. Ó, no gráfico seria assim, uma tendência de alta, eu pego um movimento de impulsão aqui desse fundo aqui, do preço de fechamento, e eu puxo a ferramenta até o topo. E aí olha como o preço corrigiu até mais ou menos aqui, que é 50%. As mais importantes aqui são essas três linhas verdes. 38,2, essa primeira aqui. Essa aqui é de 50 e essa aqui a de 62. E ó, o preço chegou aqui assim, mais ou menos, próximo da de 50. Depois ele voltou a subir e deve romper o topo anterior. Tá, mas e de onde é que vem esses números? De onde surgiram esses números de Fibonacci? As retrações, essas proporções, elas são derivadas da sequência de Fibonacci. Fibonacci foi um matemático italiano, foi ele quem introduziu essa sequência no Ocidente, mas a sequência de Fibonacci já tinha sido utilizada séculos antes pelos matemáticos indianos. Mas enfim, o que é a sequência de Fibonacci? É uma sequência que parte de 0 e 1 e a cada próximo número vai ser a soma dos dois anteriores. Então 0 mais 1, 1. Aí eu somo os dois últimos. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 8 e assim sucessivamente. E a partir dessa sequência foram descobertas várias relações. Por exemplo, se eu dividir um número pelo próximo, então 144 dividido por 233, vai dar sempre próximo de 0,618, que seria a retração de Fibonacci, 61,8. Se eu dividir um número pelo próximo, pulando o próximo, né? Então, por exemplo, aqui, se eu pegar 89 e dividir pelo 233, eu vou ter um resultado de 0,3819. Então, próximo de 38,2, que é outra retração de Fibonacci. E isso vai ser respeitado ao longo de toda a sequência. E esses números, essas proporções, já foram observadas em várias coisas da natureza, como o rabo de um camaleão, esse espiral, as proporções geométricas dele respeitam a sequência de Fibonacci, as conchas da natureza, os espirais das galáxias já foram utilizadas na arquitetura, na arte, inclusive no rosto humano, a proporção das simetrias da face respeitam os números de Fibonacci, enfim, e elas foram trazidas para o mercado financeiro baseado na ideia de que o mercado financeiro, embora tenha sido uma invenção do homem, o comportamento do preço, as reações e correções do preço são consequências da natureza humana tomando decisões. Mas enfim, qual gráfico que a gente traça as retrações de Fibonacci? Em todos eles, em todos os gráficos que você for operar, vale a pena traçar as retrações para definir os pontos mais importantes de suporte e resistência. E como que a gente vai traçar? É bem simples. Primeiro que a gente precisa estar em uma tendência de alta ou de baixa. Não dá para traçar retrações de Fibonacci em consolidações, porque, como eu falei, as retrações servem para prever quanto um movimento de impulsão vai retrair, vai corrigir.
E lembrando que os movimentos de impulsão são aqueles a favor da tendência. Então, se eu tiver uma tendência de alta, os movimentos de impulsão vão ser esses aqui, né? Que são a favor da tendência de alta. E esses aqui são os de correção. Então, para traçar a ferramenta, as retrações de Fibonacci, eu vou puxar por exemplo, desse fundo aqui e vou arrastar até esse topo aqui e aí a ferramenta vai traçar as retrações, as principais, né? De 38, 50 e 62. Aqui, por exemplo, no TradingView, eu vou apertar Alt F para selecionar as retrações de Fibonacci e aqui eu tenho uma tendência de baixa, né? Eu vou pegar os movimentos de impulsão. Por exemplo, geralmente eu uso os preços de fechamento. Então, desse candle aqui, desse topo, o preço de fechamento foi aqui. Eu clico uma vez, arrasto até esse fundo aqui. Ó, que fechou aqui. E aí ele já traça os principais níveis. Então, se eu puxei daqui até aqui, eu espero que o preço corrija, ó, aqui os três verdinhos do meio, 38,2, 50 e 62. E o preço veio mais ou menos até aqui. Ó, ele chegou aqui no 62 e depois continuou caindo. E aí eu posso fazer isso em todos os movimentos de impulsão. Se eu pegar esse topo aqui, eu puxo até esse fundo aqui. Ó, deixa eu arrastar assim que fica mais fácil. Eu puxei daqui até aqui, ó, o preço corrigiu até aqui de novo 62 e aí continuou caindo. Eu posso puxar desse aqui até esse fundo aqui e ó, o preço chegou aqui de novo, ó, entre 50 e 62 e aí voltou a cair. Então, como é que eu posso usar isso? Se eu sei que eu estou numa tendência de baixa, imagina que o preço começou a corrigir aqui, aí eu já tracei a ferramenta, e aí eu posso ou usar padrões de reversão de candles, né, para entrar vendido, e aí quando eu entrar vendido eu posso utilizar esses níveis de Fibonacci para posicionar o stop loss. Então, se eu tivesse entrado vendido aqui, eu poderia colocar o stop acima da retração de 62 que foi respeitada antes. Porque se o preço voltar e romper a de 62, quer dizer que falhou esse movimento de impulsão e talvez a tendência reverta. Aí daí ele continuou caindo. Aqui, por exemplo, teria acontecido isso, essa falha, né? Se eu tivesse puxado esse movimento de impulsão aqui, o preço primeiro ele corrigiu até aqui 62, e aí ao invés de cair e romper o fundo anterior, ele falhou. Ele voltou a subir. Então aqui eu já tenho um sinal de que talvez a tendência vá reverter. Então faria sentido. Por isso é uma ferramenta útil, bastante útil para posicionar stop loss. Se eu tivesse entrado vendido, eu colocaria o stop acima de 62. Aqui eu teria sido estopado, porque realmente o preço começou a reverter depois. Então, como a gente vai traçar, é sempre nos movimentos de impulsão, ou seja, a favor da tendência. Então, a gente tem que estar numa tendência de alta ou de baixa. Ó, vamos ver mais uns exemplos. Aqui a gente tem uma tendência de alta, aí eu puxo a ferramenta aqui desse fundo até esse topo e ela traça as principais retrações. E as mais importantes são essas de 38, de 50 e de 62. As três verdes aqui do meio. Então presta atenção que a gente já tem que antecipar, não dá para ficar esperando o preço desenvolver para depois traçar. Quando eu vejo que o preço fez um movimento importante de alta e começa a corrigir, eu já posso me antecipar para imaginar até onde o preço vai cair. Olha, ele chegou aqui perto da retração de 50, fez um candle aqui que é praticamente um martelo invertido, né? Eu espero o terceiro candle para confirmar o padrão de reversão. Essa é uma das formas de eu definir a entrada, né? Você pode usar o que quiser. E aí o preço subiu. Aí eu posso posicionar o stop abaixo da retração de 50 que foi respeitada aqui. Se o preço tivesse caído, aí eu deveria sair logo. Aqui de novo, numa tendência de baixa, eu poderia tanto traçar esses movimentos menores, né, de impulsão, correção, ou, aqui nesse caso, que é mais importante ainda, esse movimento de impulsão maior. E aí quando o preço começa a corrigir,
eu já traço a ferramenta para me preparar para entrar. E olha como parece que o preço reverteu a tendência, né? Começou a fazer topos e fundos anteriores, mas observando esse movimento maior de impulsão, o que está acontecendo é que ele chegou aqui entre a retração de 50 e de 62, fez um topo aqui, um segundo que falhou em romper o topo anterior, e aí o preço caiu e rompeu o fundo anterior. Então está fazendo mais um movimento de impulsão aqui para baixo. Então, basicamente, as retrações de Fibonacci elas servem para traçar níveis de suporte e resistência. E aí, como a gente vai operar elas, seguindo os princípios de suporte e resistência. Eu posso vender, aqui no caso de uma tendência de baixa, vender próximo da resistência e sair próximo de algum outro suporte. E aí posso usar esses níveis de suporte e resistência para posicionar o stop loss. Aqui, por exemplo, eu colocaria um pouco acima das retrações de Fibonacci. E lembrando que para traçar elas, eu sempre vou utilizar os movimentos de impulsão, aqueles a favor da tendência. E eu vou traçar as retrações em todos os gráficos que eu for operar. Fechou, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos. Obrigado pela atenção e até a próxima.